A lógica é uma área da filosofia que estuda tanto raciocínios quanto argumentos. E a preocupação da lógica, dessa área da filosofia, é a relação que existe, né, quando nós pensamos, quando nós raciocinamos. Então, tem o que a gente sabe, o que a gente coloca como hipótese e a nossa conclusão, né. Então a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E a lógica, ela se preocupa como que a gente, sai de um ponto e chega no outro. Então, quando alguém, raciocina, essa pessoa, ela analisa informações, né, ela manipula informações para tentar, conseguir uma outra informação. Então ela tenta conectar o que ela sabe para inferir o que ela não sabe, né. E o nome disso é justamente inferência. Então, inferir quer dizer chegar a algum juízo ou ideia a partir de outros juízos ou ideias. Então, quando eu analiso tudo o que eu sei para tentar descobrir o que eu não sei, eu estou fazendo uma inferência. Aí, no dia a dia, como é que funciona? Então a gente está o tempo todo raciocinando sobre as coisas, né. Se você vai aceitar ou não um convite, se você vai aceitar fazer ou não alguma coisa. Então, você está sempre tomando decisões, né. Se você vem ou não para aula, se você vai, assistir aula, ou se você vai largar tudo, me deixar falando sozinha e fazer outra coisa, tudo isso, são decisões que você toma. Eh Ainda assim, você pode ter boas decisões ou más decisões. Se você tomar uma má decisão, se você partir de motivos e razões que não são, assim, adequados, as pessoas vão falar para você: "Ah, o que você fez não tem lógica, não faz sentido, não tem razão". Eh, Só que como você sempre vai partir de alguma coisa em que você acredita, para você vai fazer sentido, né. Às vezes não faz para outra pessoa, mas para você faz. Então, é dessa forma que a gente costuma raciocinar no dia a dia, tá. O grande X é quando a gente recebe a pergunta: "Mas por que que você decidiu desse jeito?". Na sua cabeça estava tudo certinho ali, aí quando você tem que explicar, justificar ou defender a sua posição, aí é que o bicho pega. Porque a gente tem dificuldade de colocar, em palavras o nosso raciocínio e saber então, expor como que a gente chegou naquela conclusão. E aí que entra a lógica, né. A lógica, ela nos permite ter uma capacidade, assim, melhor, né, mais desenvolta de expor o nosso raciocínio. E a gente usa isso direto, né, toda vez que você tenta convencer alguém de alguma coisa, você está tentando argumentar, né, que seja vender alguma coisa para alguém, que seja convencer sua família a deixar você fazer alguma coisa que você quer, algum amigo, amiga ir em algum lugar com você. São formas de argumentação e convencimento que você tenta fazer, e sabendo lógica é muito melhor, né. E qual que é a diferença entre raciocínio e argumento, né. Então o raciocínio, ele é processo mental. Aí você está pensando lá bonitinho, lindo, fofo, maravilhoso, como que as coisas, são, e tá lá tudo na sua cabeça. Então o raciocínio, ele está na mente. É uma experiência privada. O que que é uma experiência privada? Você não consegue dividir com ninguém. Você pode contar para alguém, mas você não tem como deixar alguém entrar na sua cabeça e ver o seu raciocínio ou raciocinar com você dentro da sua cabeça, né. Então, para ser compartilhado, você tem que, de alguma forma, exteriorizar. E o argumento, normalmente eles são formados por sentenças, né, que são, a grosso modo, frases, né, que são bem estruturadas. E uma, normalmente tem alguma ligação com a outra, né, ou elas, demonstram alguma coisa que vai concluir alguma outra coisa, né. Aí você vai então justificar ou provar a verdade de uma outra sentença que você vai falar, né. Então, a gente pode falar que o argumento é uma parte visível, eh, de um raciocínio.
certo? É o que você demonstra do seu raciocínio, como você consegue transmitir ele para alguém através do argumento. E a lógica estuda justamente o argumento. Aí a gente tem as premissas e a conclusão. Que é isso? Então, os argumentos, eles têm uma estrutura básica formada pela premissa, que é a sentença que forma o ponto de partida do argumento, e a conclusão, que é a sentença que deve resultar das premissas que você utilizou para argumentar. Então, premissa normalmente tem duas, né? Pode ser uma, mas normalmente, no mínimo duas. É o que é o comum. Aí você tem tal coisa assim, tal coisa assim. Então, tal coisa é assado. Então, vamos colocar aqui o exemplo ali. Alfredo é 1 ano mais novo que A. Essa é a premissa 1. A tem 21 anos. É a premissa 2. Portanto, Alfredo tem 20 anos, que é a conclusão. Por que ele concluiu isso? Se Alfredo é 1 ano mais novo que A e A tem 21, então Alfredo tem 20, porque ele é 1 ano mais novo. Então, essa é uma estrutura básica, assim, de um raciocínio lógico. Mas a gente tem outros ali, né? Outros exemplos. Então, lá, todo homem é mortal. É a premissa 1. Sócrates é um homem. É a premissa 2. Logo, Sócrates é mortal. Então, veja, a gente tem duas premissas que, de certa forma, estão linkadas, e aí a gente infere uma terceira, que é a conclusão. Então, todos os brasileiros são humanos, premissa 1. Todos os paulistanos são brasileiros, premissa 2. Todos os paulistanos são humanos, que é a conclusão. Aí vamos ver uma com um pouco mais de premissas. As mulheres só conquistaram o direito ao voto depois de lutarem ativamente, premissa 1. As mulheres só conquistaram o direito de frequentarem o ensino superior depois de lutarem ativamente. Premissa 2. As mulheres só estão conquistando o direito à igualdade de oportunidades, pois estão lutando ativamente. Premissa 3. Logo, as mulheres só conquistam os seus direitos através de luta ativa, que é a conclusão. Então, nasquelas 3 sentenças ali, dá para inferir que é somente através de luta que as mulheres conquistam alguma coisa, tá? Então, é isso que vocês têm que analisar quando vocês forem analisar um raciocínio para encontrar os argumentos. A gente vai ver isso. Proposições e termos, né? Então, os argumentos, eles são formados por sentenças, né? E as sentenças são sequências de palavras relacionadas de acordo com uma gramática de uma língua. E aí elas têm um significado. Para fazer um argumento, você não costuma utilizar sentenças interrogativas, né? Você não faz perguntas, tipo, que dia é hoje? Ou imperativas. O que é uma sentença imperativa? Ela determina uma ordem. Então, ali está o exemplo, saia daqui. Essa é uma sentença imperativa. Para sustentar um raciocínio, você não usa nem sentenças interrogativas, né, porque é uma pergunta, e nem sentenças imperativas, porque é uma ordem. Justamente porque trabalha com argumentos, a lógica ela vai lidar com sentenças declarativas, né? Elas afirmam ou negam alguma coisa. E então você consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. A lógica precisa disso, dessa informação, de se é verdadeira ou se é falsa. Por exemplo, frases que a gente pode dizer que podem ser ditas como verdadeiras ou falsas, né, que são declarativas. Alfredo tem 20 anos, pode ser verdadeiro ou falso. Chove, pode ser verdadeiro ou falso, depende de estar ou não chovendo. Ela é cearense, pode ser que sim, pode ser que não, tem que perguntar para ela para saber, né? Então, quando se fala de uma sentença declarativa, você pode usar a opção daí de proposição, né? Então, ao invés de falar uma sentença declarativa, você diz uma proposição, está? A grosso modo, dá para dizer assim, é uma proposição porque é uma proposta de alguma coisa, né? Não seria bem... essa ideia é bem tosca, a minha comparação, mas seria por aí, né?
A proposição, ou então o enunciado, porque você enuncia uma sentença, né? Ela está no meio do caminho entre o juízo, que é uma operação mental, né? Você pensou alguma coisa, você raciocinou alguma coisa, que é na sua mente que se articulam os conceitos, e algo mais psicológico como raciocínio. E a sentença, que é algo mais gramatical. E também existe termos e conceitos, né? O conceito é uma noção mental de alguma coisa. Então, a gente pode dizer que o conceito é a ideia que está contida em alguma coisa. E o termo é a expressão linguística ou verbal com palavras de algum conceito. Por exemplo, se eu falar cadeira, o termo é a palavra cadeira, né? Ou desenho... desenho não, né? Desenho das letras seria. Então, se eu escrever cadeira, ou se eu falar cadeira, é um termo. Mas a ideia que está embutida quando eu faço isso, que vem imediatamente à sua mente, que é a imagem de uma cadeira, esse é o conceito. Então, o conceito é como se fosse o recheio desse biscoito aí, que é o termo. Então, tem ali um desenho que mostra bem, né? O que é mental ali? O conceito, que é a ideia sobre alguma coisa, o juízo e o raciocínio. São mentais, são 3 coisas mentais. Na lógica, a gente tem o termo, que é a parte escrita de um conceito, né? A proposição, que é a frase declarativa que eu tô analisando, e o argumento, que é a forma escrita do raciocínio. Então, a lógica trata disso. E a gramática, ela vai ter a palavra, né? Todas as palavras que a gente fala ou escreve, e a sentença, que são as frases, né? Então, são 3 formas de tratar de uma mesma coisa.